Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia de confusão do Banco Master. Usando um palavreado bem conhecido, se não sabemos até onde vai o pico do Mandetta, uma coisa é certa, esse parece ser o novo normal da política brasileira. E a foto do Dilma ali não é à toa. O escândalo começa a cercar cada vez mais o PT, Lula, seu ex-ministro Lewandowski, Guido Mantega e outras figuras aí que rondam, né, o cenário político da esquerda, como o Jacques Wagner. Aí tem a editorial do Estadão falando que a turma do PT tá tentando fazer o povo de trouxa. O Merval Pereira falando que essas aproximações em relação ao Lula estão começando a ficar muito complicadas e podem impactar a eleição de 2026. Imagina se não vai. Também tem mais algumas coisinhas que saíram aí nas últimas horas, que a gente vai comentar nessa parte, tudo relacionado aí à questão dos petistas. Aí na segunda parte, temos que falar do trabalho técnico, ou da falta de trabalho técnico e mais confusões do Banco Master, que, para além do mercado financeiro que a gente comentou ontem, da classe política que a gente comenta todo santo dia, e do judiciário também, agora até, né, as autarquias, que a gente vinha falando, do TCU, da própria confusão do Banco Central. Enfim, né? Também agora vai chegar em setores do ramo privado que não tem muito a ver com o mercado financeiro. A confusão que envolve todo o Brasil e mostra a podridão que é esta república. Tem muita coisa mesmo pra gente falar nessa parte. E no final, eu espero que dê tempo. Tô com a impressão que hoje vai ter uma confusão. Por quê? Porque é sexta-feira, né? E eu deixei pro final, porque se não der tempo de comentar hoje, a gente fala amanhã. Sério, mais algumas coisinhas aí nas últimas horas. Parece que tem um grupo de senadores forçando a barra para quem sabe ser preso, pedindo informações muito perigosas, né, da mulher do imperador brasileiro. Eu não sei o que passa na cabeça desses senhores. E a própria imprensa também foi atrás. Malu Gaspar tentou ter acesso a alguns dados que, curiosamente, o Senado negou, mas como não sei se vai dar para comentar sobre isso hoje, vamos adiantar, que ainda tem muitas coisas, também críticas por parte da imprensa. E antes, gente, trazendo aqui uma atualização que eu acho que é importante sobre Bolsonaro. Nos últimos dias não vi muitas pessoas trazendo novidades, né, sobre o quadro de Bolsonaro como um todo. E o Carlos ontem fez uma postagem logo de manhã cedo, que no dia de hoje, até já mostra aqui uma manchete para tentar dar uma animada. Ministros do Supremo defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. Isso agora é de manhã, 4 da manhã, de hoje, dia 30. Mas veja só. O Carlos ontem relatava uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu acho que se vocês refletirem rapidinho, vocês vão chegar na mesma conclusão que eu, que a gente está diante de um caso realmente muito sério. Não se trata apenas de um encaminhamento burocrático. Trata-se de sobrevivência. O Carlos está falando de Bolsonaro poder fazer exercícios, estar em casa, com mais conforto, mais cuidados. O presidente Jair Bolsonaro não possui mais a parede abdominal funcional, em razão da facada sofrida em 2018. Após mais de 8 cirurgias na região, a tela implantada já não consegue conter adequadamente os órgãos internos. As estruturas estão fragilizadas. O risco é permanente e iminente. Porque realmente você vê, né? Quando o Bolsonaro toma a facada, ele tinha uma composição corporal. Aí você começa a ajudar as coisas, vai fazendo cirurgias. E você até ao longo do processo, né? O Bolsonaro também acabou ganhando um certo peso. Então, você vê que a situação realmente não é tão simples. Imagina você ter dentro do seu corpo uma espécie de tela. E aí, imagina essa tela começar a ser, né, espremida. Só que a tela, ela não vai se partir do nada, né? Então, você está gerando assim, uma situação que, às vezes, como é que tá o corpo por dentro, né? É basicamente essa pergunta, como é que tá? Ele não é um corpo normal que, sei lá, se você faz uma coisa, faz outra, engorda, emagrece, a coisa vai indo de uma forma totalmente natural. Você tem uma estrutura exógena, né, que foi colocada no seu corpo por necessidade. E aí você está sendo tratado como uma pessoa, só mais um, né? Como um jovem de 18 anos, sendo maltratado dia sim, dia também, não só pelas condições degradantes, como também por toda essa questão de pressão psicológica, que não precisa nem explicar, né? Ainda mais quando você sabe que você está preso de forma injusta por um crime que, ainda que você quisesse ter cometido, era impossível, que é o golpe de Estado, você em Miami. Aí o Carlos comenta, né? Sem atividade física adequada, sem acompanhamento médico contínuo e sob estresse extremo, novas complicações são apenas uma questão de tempo. Bolsonaro é forte, sempre foi, mas o corpo tem limites
não há Photoshop, inteligência artificial, e esses limites estão sendo ultrapassados. Ele está literalmente explodindo por dentro. A missão confiada dele em 2018 não foi concluída, e há quem faça de tudo para que ela se conclua. Esse é apenas um entre dezenas de problemas de saúde enfrentados pelo presidente Jair Bolsonaro, preso político, submetido a um regime de cárcere que impõe propositais sofrimento físico e psicológico diário por meio de métodos sofisticados de desgaste, tortura, isolamento e negação de condições mínimas de recuperação. Não é retórica, não é exagero, é um fato. E essa preocupação é que vem gerando esse embate no Supremo sobre a prisão domiciliar, que não é por serem bonzinhos ou o coração deles estarem amolecidos. O medo hoje em alguns ministros do Supremo é que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Clezão. E aí a preocupação deles não é se Bolsonaro vai morrer, mas o que se Bolsonaro morrer, né, a morte de Bolsonaro pode causar para a imagem do Supremo, para a pauta do impeachment, para a eleição em 2026, porque eu tenho certeza que vários deles iam ficar felizes da vida se Bolsonaro batesse as botas. Aí a turma da Malu Gaspar, né, foi o Rafael Moraes Moura que escreveu essa nota, fala que, segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, o ministro Gilmar Mendes ajudou a convencer o Dom Pedro III a receber Michele em seu gabinete no último dia 15, e o próprio Gilmar, que também conversou com Michele, tem expressado reservadamente apoio à prisão domiciliar por conta dos problemas de saúde de Bolsonaro. Lá atrás, quando teve a ida de Bolsonaro para Papulinha, eu disse a vocês que tiveram pessoas que não apareceram na imprensa, mas que estavam se movimentando nos bastidores. Falei que uma delas falou com o Fux, eu falo com o Moraes, mas vou falar com o Gilmar para falar, né, em que meu nome, porque a situação, bicho, não dá. Indicado ao cargo pelo ex-presidente, Cássio Nunes Marques também já disse a Moraes que apoia a prisão domiciliar, tanto no entorno bolsonarista quanto no Supremo e entre autoridades do governo do Distrito Federal, há quem tema um desfecho similar ao de Clériston Pereira da Cunha, que estava preso preventivamente na Papuda devido aos atos golpistas do 8 de janeiro e sofreu um mal súbito durante banho de sol na penitenciária. Ele já tinha problema de saúde, já tinha, inclusive, um pedido da PGR falando, pô, beleza, pode sair daí. E a decisão ficou lá parada. Era só uma canetada do judiciário. E não deu. Mataram o Clezão. Então, a preocupação é essa. Então aí, o tempo tá passando. E o sofrimento continua. Mas vindo aqui agora para a questão realmente do Banco Master, a CPMI do INSS convocou o Paquito. Veja só. Semana que vem já, acho que dia 5, é isso mesmo, dia 5. CPMI do INSS convoca o Paquito para depoimento dia 5. Será que vai chegar com habeas corpus em mão? E olha só, posso estar enganado. Posso estar realmente enganado. Mas, me colocando no lugar do Paquito, eu não pediria habeas corpus. Ou até pediria, mas faria a questão de falar muita coisa. Em silêncio, eu não ia ficar. Porque ele tá naquela situação. Ninguém da imprensa tá colocando um microfone na boca dele. Ele vai ter uma oportunidade de falar com o Brasil inteiro, de falar o que ele quiser, sobre o assunto que ele quiser, não é porque fazem uma pergunta para ele sobre INSS que ele não pode responder, sei lá, sobre Banco Central, dentre outros assuntos. Então, eu acho que o interesse maior do Paquito ficar calado são de pessoas que possam ter o rabo preso com o caso do Banco Master do que do próprio Paquito. A pergunta é se não vai aparecer alguma medida aí nos próximos dias impedindo ele de prestar depoimento. Tipo assim, não, ele não pode dar depoimento, que isso aí pode atrapalhar o rumo das investigações. E aí o judiciário brasileiro proíbe ele de depor. Depoimento de Paquito no CPMI do INSS tratará apenas de questões relacionadas a consignados do Master, diz o presidente da comissão. Consignados. E essa parte do consignado já rodou um tempo atrás e muita gente falava do consignado, com crédito sexta, fala do PT na Bahia. O presidente da CPMI do INSS defende que Vorcaro seja obrigado a falar. Eu acho que ele quer falar, viu? Ave Maria. Mas voltando lá, né? Consignado, PT na Bahia. Jacques Wagner já foi na imprensa falar que se Vorcaro delatar, estou tranquilo e calmo. Eu não sei, mas eu acho estranho um político do PT vir a público sem
ninguém perguntar nada pra ele se declarar que ele não deve, não teme. Eu acho estranho. Normalmente você fica quieto. Mas tá ali, né? Jacques Wagner narrou entrevista na Rádio da Bahia, negociação pela venda do Credit Sexta Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro. O senador teria indicado o Guido Mantega para a posição de consultoria no Banco Master e também o Ricardo Lewandowski. Aí, Raul Pereira, amiguinho do Lula, fala de aproximações perigosas. O governo tenta impedir que se faça uma CPI sobre o Master, que virará tema eleitoral, queiram ou não os governistas. Pode não ter CPI, mas vai entrar na eleição o caso do Banco Master. As investigações, não só as oficiais, mas as dos jornalistas também, mostram uma proximidade muito perigosa do entorno de Lula com o banqueiro Daniel Vorcaro. A começar pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, né, e ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que foram para o Banco Master a pedido do governo. O líder do PT, senador Jacques Wagner, admitiu ter sido ele quem indicou os dois, porque Lula tinha um compromisso moral com Mantega depois de não ter conseguido colocá-lo na Vale. Acabou arranjando um lugar aparentemente muito bem remunerado no Master. Dizem que ele ganhava cerca de R$1 milhão por mês. Ontem, lá no Talk Show, na live, teve um inscrito que falou uma coisa muito importante. Ele me fez uma pergunta que eu acho que ele tá certo. E aí, tive algum advogado aí querendo ajudar o Lewandowski. Ele perguntou se não dá para classificar o caso do Lewandowski como trabalho análogo à escravidão, né? Porque o Lewandowski tá ganhando 1 milhão, 250 mil, Guido Mantega 1 milhão e a dona Vivi mais de 3 milhões. Claramente o Lewandowski está sendo explorado, né? Claramente. Deve ter também uma coisa lá no Estatuto do Idoso. Claramente está sendo explorado o Ricardo Lewandowski. A gente perdeu, né, a dimensão das coisas, a gente perdeu a vergonha. A gente está discutindo, assim, salários mensais na casa de R$1 milhão por serviço que a gente sequer consegue compreender quais foram. R$1 milhão por Guido Mantega quer fazer o quê? Abrir as portas do governo Lula, do PT? Ainda que seja para isso, cara, olha os valores que estão na mesa. 250 mil reais pro Lewandowski e o de mais de 3 milhões. Olha as cifras, gente. Olha a cifra, sabe? 1 milhão na política já virou besteira já. Nem choca mais. Porque o bilhão já tá comum. O bilhão já é comum. Isso é o governo Lula. Isso é o PT. Lewandowski, depois de nomeado ministro, deixou de herança para o seu escritório dirigido por um filho o contrato de consultoria que lhe rendia 250 mil por mês. A seu favor, não há nenhum indício até agora de que tenha usado o cargo para impedir qualquer investigação, e a PFL era subordinada a ele, né? A PFL é a Polícia Federal do Lula, que é diferente da Polícia Federal. Mas todas essas aproximações, com consequências ou não, são muito desgastantes, principalmente para Lula, que não deveria ter a tranquilidade de criticar os que defendem o Master, já que participou de conversas com Vorcaro no Palácio do Planalto. Conversas estas que não foram registradas em agenda oficial. Era medo? E conversas essas que ficaram provadas, porque tem um registro da portaria. Tem um registro da portaria que o Paquito foi lá 3 vezes. No mínimo. A ministra Gleisi Hoffmann alega que não há nenhum problema em Lula conversar com banqueiros, algo que parece natural para um presidente da República. Será que a Gleisi Hoffmann falaria isso se fosse Bolsonaro, o presidente da República, recebendo Daniel Vorcaro fora da agenda? Como seria o comportamento da Gleisi? O que dói é saber que muitos brasileiros que se colocam na esquerda atuam com 2 pesos e 2 medidas. Com Bolsonaro, iam pedir impeachment, iam chamar de bandido, iam fazer, iam acontecer. Mas com Lula eles arrumam alguma forma de passar pano. Mas quando o banqueiro se mete em atrapalhadas depois de ter atendido a pedidos desse mesmo presidente, do Lula, ele fica em situação delicada. O caso é muito grande, alcança várias instituições, os 3 poderes estão metidos de uma maneira ou de outra no networking que o Vorcaro montou. É inevitável que isso repercuta e que a oposição
na reabertura do Legislativo, tente o impeachment de algum ministro. Não acontecerá neste ano, mas poderá complicar a campanha eleitoral, que agora ganha tônus novo com a trinca PCdista que Kassab montou para ampliar o alcance da centro-direita. E deve falar isso amanhã. Deixar muita gente nervosa amanhã. Falar não sei, não vou prometer, né? Hoje é sexta. Vai que sai alguma coisa na imprensa pra chocar o Brasil. Torcendo. O Masta se revela grande demais para ter sido liquidado, se defende por meio das relações que Vorcaro teceu no mundo corporativo e institucional brasileiros e tenta se salvar. Nunca houve tentativa tão ampla, com participação de tanta gente influente para salvar um banco. Isso mostra a grandiosidade do esquema que se aproxima perigosamente do plano eleitoral. Por isso, o governo tenta impedir que se faça uma CPI sobre o Masta, que virá tema eleitoral, queiram ou não os governistas. Vou colocar aqui só um questionamento que eu vi na rede social. Foi Rodrigo Maciel. Não lembro, mas ele tá apontando uma coisa que foi o seguinte, né? A compra do Master foi pelo BRB, o Banco do Estado do Distrito Federal. Dá pra chamar de Estado, Distrito Federal? Independente disso. Isso aconteceu quando o Ibanez era governador. E o Paquito falou que se encontrou com o Ibanez. Só que o Ibanez só voltou a ser governador poucos meses antes dessa compra ocorrer. Porque o Ibanez, ele estava afastado pelo 8 de janeiro. E quem foi que afastou o Ibanez do cargo no 8 de janeiro? E quem foi que permitiu que Ibanez voltasse ao cargo pouco tempo antes dessa compra do BRB pelo Master? Eu não sei. O que eu sei é que o Estadão hoje está falando que a turma do Lula, que os petistas, estão tentando fazer o país de bobo. Algumas autoridades importantes de Brasília querem fazer os brasileiros se convencerem de que nem sempre um bicho que tem pé de porco, orelha de porco, rabo de porco, barriga de porco, focinho de porco, olho de porco, tudo de porco é mesmo porco. Por exemplo, ao contrário das aparências, dizem esses próceres da República, não há nada de errado quando o escritório de advocacia de um ministro da Justiça presta serviços para um banco investigado pela Polícia Federal que está sob o comando desse ministro. Também não há nenhum problema quando o ministro do Supremo decide comandar um inquérito sobre esse tal banco, mesmo tendo parentes possivelmente envolvidos no caso. Por fim, não há nada demais quando o escritório de advocacia da mulher de outro ministro do Supremo é contratado por esse mesmo banco, com remuneração milionária, para representá-lo junto ao Banco Central, ao Congresso, atividade típica de lobistas, não de advogados. Ora, francamente, o possível envolvimento de autoridades de altíssimo escalão com o Banco Master, protagonista de um dos maiores escândalos da história recente, já seria suficientemente grave. Mas, mais grave ainda, é essa tentativa vergonhosa de negar o que está escancarado à vista de todos. E essas autoridades, no mínimo, se comportaram de maneira imprudente, ignorando limites éticos óbvios. Seria sinal de respeito pelos cidadãos se os indigitados ao menos reconhecessem o deslize. Mas não, preferem fazer o pé de bobo. Óbvio que eles não vão dar o braço a torcer. Imagina reconhecer que está errado. Aí não para, né? Abriu a porteira, passa o trator. É espantosa a naturalidade que Lewandowski tratou da vigência do contrato de consultoria jurídica firmado entre seu escritório de advocacia e o Banco Master no período em que ele já era ministro da Justiça e Segurança Pública, ao justificar que se afastou da advocacia para ingressar no governo federal, deixando a banca aos cuidados da mulher e do filho. Lewandowski insultou a inteligência alheia. Não deveria ser difícil identificar um problema ético quando o núcleo familiar do ministro, responsável por órgãos centrais do sistema de persecução penal e de controle financeiro do país, recebe dinheiro do principal investigado no caso Master, que é o Daniel Vorcaro. Já o Toffoli, por exemplo, ainda não se dignou nem a esclarecer os negócios de seus irmãos, com o cunhado do Paquito, o que deveria ser suficiente para determinar sua suspeição no processo. Seu colega, Dom Pedro III, por sua vez, até hoje não disse uma palavra convincente sobre o contato da mulher. Em vez de constranger os seus pares a recobrar o prumo em nome da honorabilidade da instituição que preside, o senhor Edson Fachin jamais tratou do contrato da mulher de Moraes, classificou como regular
a atuação do Toffoli frente ao caso, que nem deveria estar no Supremo caso. Já o decano, Gilmar Mendes, defendeu Toffoli, amparando-se no entendimento da PGR, de resto omisso, segundo o qual nada justificaria o impedimento de Toffoli. Para o procurador-geral Paulo Gonet, o aparente envolvimento direto de irmãos do ministro no caso não tem relevância alguma. No entender de Gilmar Mendes, essa conclusão de Gonet reafirma a maturidade do sistema constitucional brasileiro. Aí eu pergunto, abrindo aqui um parênteses no Gonet, vocês lembram como era o tratamento que a imprensa dava pro Aras? Era o engavetador oficial da República. Porque o Aras não estava levando para frente a perseguição política que tentavam fazer contra o bolsonarismo. Era o engavetador oficial da República. Será que a gente não está numa situação que o Paulo Gonet deveria ser tratado, no mínimo, no mesmo nível por essa mesma imprensa? No mínimo do mesmo nível? E aqueles setores, em especial da isentosfera, MBL, Nando Moura, que falavam que era o petista na PGR, o Paulo Gonet é o quê? Eu não vejo uma palavra, não vejo uma ofensa, não vejo um adjetivo. Eu só tô cobrando coerência. Cadê a coerência? Cadê a coerência da galera? Infelizmente, grande parte dos brasileiros não sabe nem quem é Augusto Aras. Não sabe nem quem é Paulo Gonet. O denominador comum desses episódios é a naturalização de gritantes conflitos de interesses e a recusa sistemática dessas autoridades a prestar contas à sociedade como se pairassem como entidades acima dos controles republicanos. O Supremo precisa pôr a mão na consciência e voltar a ser respeitado como instituição vital para o regime democrático. Quando alguma das mais altas autoridades da República oferecem um silêncio ou explicações que ferem um bom senso sobre suas relações com um banqueiro que hoje só não está preso por causa da rede de proteção que teceu em Brasília, é sinal que a bússola moral está variada. Tá, mas e aí? E se não reconhecer? E se não tiver explicação, continuar em silêncio? Vai fazer o quê? Antigamente eram 9 pessoas que escreviam os editoriais do Estadão, né? Parece que não, o que escreveu pedindo impeachment não devia estar de férias, né? Quando escreveu isso daqui. Eu acho incrível como eles falam, sabe? Veio o Merval, veio o Estadão. E eu quero saber a solução. Qual a solução? Qual a solução? A gente não pode tratar como trata assim, sei lá, filho, neto. Ó, chamei a atenção uma vez, na terceira, a viola vai cantar. Não pode ser assim porque são alguns anos já, né? Cobrando coerência, autocontenção, explicações. Mas vamos continuar. Que eu falei que esse escândalo do Master, ele segue crescendo para diversas áreas, frentes diferentes. Tá muito longe do pico do Mandetta. Turminha técnica, parece aí que tem que dar algumas explicações, viu? A técnica talvez tenha falhado. Master, diretor, diz que Banco Central sabia das carteiras podres vendidas ao BRB desde março de 2025. Eita, poxa. Metrópolis teve acesso ao depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Aí o Vinícius pergunta, rapaz, por que o Banco Central independente demorou tanto para agir em relação ao Banco Master? É um questionamento que fica ainda mais importante e urgente depois do comentário aqui do Enec lá da Band. Troquei a capinha do meu celular, né? Acho que eu vou comprar outra, na verdade. A minha tá toda quebrada aqui, ó. Um buraco aqui que cortou. Mas essa capinha anterior era melhor. Ela tem um negócio aqui, porque quando eu derrubava o celular, ela tinha uma borracha aqui dentro. Essa não tem. Comprei barato, né? Aí me arrependi, eu comprar outra. Gastar R$1 a mais. É mais caro se eu tiver que consertar meu celular. Mas cadê aqui, ó? Olha o que o Enec questiona sobre a velocidade do Banco Central. Bom, como a gente vê, tem muito o que investigar no escândalo do Banco Master. A negociação com o BRB é um ponto. Os tentáculos com o poder também rendem, com o poder, com os parentes dos poderosos. Mas tem um lado desse escândalo que, mesmo sem ter natureza policial, tem que ser explicado para a sociedade. O Master,
ele surge da compra de um banco que já existia. Isso. E ele cresceu comprando mais 5 bancos incorporados ao grupo. Todas essas compras foram aprovadas pelo Banco Central, ou seja, Daniel Vorcaro foi 5 vezes ao Banco Central e todas as vezes ele saiu com um banco novo, 5 vezes. As últimas compras foram em 2024, quando o Master já espalhava CDBs na praça a preços exorbitantes e começava a ficar com o nome na boca do sapo. Como o Banco Central não viu naquela época e só se mexeu depois da negociação com o BRB. Estranho, né? Era o Banco Máxima. Aí foi comprando vários bancos, virou Banco Master. E toda vez que batia na porta do Banco Central, sai de lá com um banco novo. Estadão se debruçou sobre isso, né? Campos Neto sabia dos problemas do Master, mas evitou intervir no banco. A editorial de hoje do Estadão, inclusive, sobre isso. Eles montam até uma linha do tempo com algumas decisões do grande Roberto Campos Neto, que eu desprezo profundamente. Aí ela até pergunta, né? Por que Campos Neto escondeu a situação do Banco Master? Boa pergunta, viu? E aí, a atuação do Campos Neto fica ainda mais estranha quando Cláudio Dantas traz aqui alguns relatos. Relações perigosas. O elo entre Campos Neto, o Dedé do BTG e o liquidante do Banco Master, que foi o Renato Dias de Brito Gomes. É que o Dantas comenta sobre isso, né? Ela pega a nota escrita. Botei aqui só para ter a cara do cidadão. O Estadão manchetou hoje, né, que Roberto Campos Neto sabia dos problemas de liquidez do Banco Master, mas resistiu à liquidação. O que o jornal não disse, e eu acho que ainda pesa, eu acho que é até pior, sabe? Eu acho que o que o Estadão disse já é grave. O que o Cláudio Dantas vem falar, acho que piora 10 vezes. Mas enfim, o que o jornal não diz é que o ex-presidente do Banco Central deixou seu pupilo, Renato Dias de Brito Gomes, para fazer o serviço. Renato é apontado em diferentes reportagens como herói da Globo e benfeitor de André Esteves, do Dedé. Mas entrou na autarquia pelas mãos de Campos Neto, mesmo sem ter qualquer experiência anterior na área. É uma decisão técnica, não pode questionar. Quem bancou a indicação no Senado foi o MDBista Fernando Bezerra Coelho, então líder do governo. Já na ocasião, chamava a atenção o currículo de Renato Brito, que até ali reunia apenas experiências acadêmicas, um mestrado na PUC, um doutorado em Illinois e uma licença de supervisor de pesquisas em economia da Universidade de Toulouse Capitole, na França. Zero experiência de mercado, nem como agente, nem como regulador. Nunca nem trabalhou de caixa. Ainda assim, assumiu o comando da diretoria de organização do mercado financeiro, uma caneta mais poderosa do que do próprio presidente. Hoje, isso está mais evidente. Com a canetinha, Renatinho barrou a compra do Master pelo BRB, multou o Master ao menos 2 vezes, redigiu a regra que restringiu o uso do FGC, desenquadrando o banco e forçando-o a buscar recursos nos RPPS, impediu a solução de mercado prestes a ser sacramentada. Com essa caneta, determinou o afastamento do Paquito dos negócios e a venda urgente de ativos bilionários para o BTG. Com essa mesmíssima caneta, repassou o banco de André Esteves, as massas falidas do Nacional e do Econômico, numa operação que permitirá ao banqueiro lucrar por baixo uns 10 bilhões em FCVS e prejuízos fiscais. Eu acho que, na verdade, é por baixo 11 bi, não é nem 10, é 11. É pouca coisa, é só um bilhão, Amar. É só um bilhão. Bilhão já tá normal, né? É só um bilhãozinho, gente. O que é um bilhão? Um bilhão é troco, né? Nem faz diferença na vida de ninguém. Você conseguiria parar de trabalhar com 1 bilhão? Mas enfim. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Vale lembrar que, em 2019, o banqueiro cometeu uma indiscrição. Tá falando do Roberto Campos Neto. Ao comentar com... Desculpa, ele tá falando aqui do André Esteves, né? O André Esteves comentou em descrição, ao comentar com clientes VIPs que o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, havia lhe telefonado para perguntar sua opinião sobre a taxa Selic. Liga o Bob. Dedé? Sei que você é um cara muito inteligente. Vejo o Ciro Nogueira falar muito bem de você o tempo todo, Dedé. Quanto você acha que eu deveria colocar a Selic, Dedé? O episódio levou o Senado
a convocar o Campos Neto para explicações. E aí Fernando Bezerra atuou para transformar a convocação em convite, reduzindo a pressão e desgaste sobre o caso. Pelo visto, o ex-presidente do Banco Central acabará tendo de dar novas explicações sobre sua relação com André Esteves, além dele própria e do ex-diretor. Foi publicada a matéria pelo Diegas Costegui, longuíssima. A gente basicamente passou um vídeo inteiro só falando de onde é a matéria longuíssima, trazendo vários e vários pontos. E assim, todas as confusões que o Master fez. Mas isso não significa que mesmo com todas essas confusões, não tivessem coisas que pudessem ter algum tipo de interesse, seja da turma do ficto, investidores árabes, etc., que você podia, sei lá, vender, talvez passar o pepino para alguém e adiantar. Esse caso, para mim, segue sendo vilão contra vilão. Aí, veja. Vitória do Estadão. Não foi de hoje, não. Foi de ontem. O Banco Central foi muito paciente com o Master. Aí faz todo um andar cronológico das escorregadas do Roberto Campos Neto. Tá ali. Na liquidação da instituição financeira é sempre uma medida drástica, mas o Banco Central, quando estava sob o comando de Campos Neto, parece ter confiado demais no Master e no Paquito. Aí faz todo um cronograma, tu vai lá, tu dá uma lida se tu quiser. E aí encerra falando o seguinte, né? Se o Banco Central tivesse sido mais rígido com o Master desde o início, o escândalo não teria chegado ao nível que chegou, nem envolvido a autoridade do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Fica a lição de que qualquer mercado precisa ser acompanhado com lupa pelos órgãos reguladores desde o nascedouro, para evitar que problemas normais se tornem crises ou escândalos. Aí vê só. Olha o Banco Central aí. 100% técnico. 100% técnico. Banco Central abre investigação interna sobre o caso Master. Em meio à sindicância, chefes do Departamento de Supervisão Bancária entregam os cargos. Estranho isso, hein? Abrir investigação e o cara toma meu cargo. Em meio ao avanço dessa investigação, Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, que comandava o Departamento de Supervisão Bancária, o DSUP, entregaram seus cargos. E na matéria lá sobre que o Diegas Costegui fazia, que trazia muitos pontos que, inclusive, eram abordados também pela defesa do Paquito, tanto o Bellini quanto o Neves de Souza e a turma da DSUP tinham um papel chave nas críticas que estavam sendo feitas em relação à atuação do Banco Central. Renato aprendeu, tá ali, ó, 100% técnico. Bastou abrir investigação, 2 já entregaram os cargos. Banco Central independente. Assim, é o caso clássico. Não existe em toda essa história do Banco Master mocinho. É vilão contra vilão, contra vilão, contra vilão, contra vilão. É salve-se quem puder. Mas piora. Diretor do Banco Central foi confrontado por conselheiros do BRB sobre pedido para comprar carteiras do Master. Ailton de Aquino, que enviou mensagens ao então presidente do Banco de Brasil pedindo que comprasse os papéis que depois se comprovaram falsos, foi cobrado pelo presidente do conselho e seu pela tangente. De acordo com 4 pessoas envolvidas com o episódio e que falaram com a condição de não terem seus nomes revelados, Aquino, que enviou mensagens ao presidente do BRB pedindo para comprar as carteiras de créditos que depois se descobriu serem fraudadas, justificou-se dizendo que o Master enfrentava problemas de liquidez. Imagina, esse aqui não entregou o cargo, não. Até onde vai o pico do Mandetta no caso do Banco Master? Aí a gente tá falando de um órgão regulador, Banco Central. Tem que ter atuado desde o início, né? Não é o que diz aqui o Estadão? Se tivesse atuado desde o início, podia ter evitado um problema, né? Outro órgão regulador que também parece ficar muito a desejar é a CVM. Ex-sócio do Master lucrou 1,2 bilhão com valorização de ações na mira da CVM. E qual é a empresa envolvida? Ambipar, aquela que também está envolvida num escândalo, que é da turminha aí ESG, crédito de carbono e tudo mais. Uma manobra para supervalorizar ações da Ambipar, empresa de soluções ambientais e energia limpa, rendeu um resultado de pelo menos 1,2 bilhão para o ex-sócio do Banco Master, Maurício Quadrado. E esse Maurício Quadrado aparece, sabe onde? Quando
Quando foi a Operação Carbono Oculto? Acho que foi em novembro, né? Vou dar aqui um bisu. Acho que foi em novembro. Carbono Oculto. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Acho que é, viu? Hipocrisia mais. Não foi novembro, foi outubro. Já saiu, inclusive, a versão final do Atlas, né? Capa aqui do meio de coisa. De novembro, né? A Mari fez. Aí tem um capítulo da treta da Emília, né? Nossa boneca de pano. Mas, deixa eu ver. Bolsonaro. Não tá no capítulo de Bolsonaro. Economia. Refit. Banco Master. Operação no Rio. Não, Operação no Rio foi outra coisa. Será que... Aqui já são dos escândalos já. A Operação Carbono Oculto acho que foi antes ainda. Eu quero mostrar para me falar desse Maurício Quadrado. Deixa eu perguntar aqui pro Google, na Operação Carbono Oculto. Quando foi a Operação Carbono Oculto? Deixa eu ver o mês. 28 de agosto. Nossa, foi agosto. Pera aí, então. Meu Deus do céu. Agosto. Deixa eu ver qual era a capa. Era o Ser contra Bolsonaro. Isso mesmo. Ser contra Bolsonaro. Magnitsky. Consórcio. Mas será que tá no dia de setembro? Carbono Oculto. Deixa eu ver se vai. Não tá aí não. Ah não, tá aqui ó. Deixa eu ver esse jogo. (28/8). Tá aqui ó. Carbono Oculto. Deixa eu voltar. Pega operação. Tá em qual capítulo aqui? Ah, tá diplomacia SG. Por isso que eu não achei. Deixa eu voltar então. Ah, tá. Narcotráfico é a farinha lima. Tá aqui dentro. Não. Ah, começava isso aqui e tudo mais. Aí vinha, né? Mega operação. Pã. Mega operação. Eu tenho pra mim... Será que essa matéria... PCC, tem ações na B3, nome é cinema. Não, não é essa não. Estourava da PCC, Carbono Oculto. Tá. Aí My News. Essa aqui, ó. Essa matéria, certeza. Malu Gaspar, as ligações umbilicais entre Tanuri, Banco Master e gestora suspeita de lavar dinheiro do PCC. Isso já era dito em agosto. Aí veio aí, só foi crescendo, né? Já chegou no resort, no Taiaiá. Aí, deixa eu ver aqui, ó, se não parece o Maurício Quadrado. A Reag, tudo mais, pá, Banco Master, Tanuri, PPP, o fundo, Mansur, aí fala do Mansur. Tá, CVM, Reag. Tá, Machado. Eu acho que não vai estar aqui dentro. A Refit. Aqui fala da Refit. Deixa eu abrir essa matéria aqui. E pegar o link dela. Porque como esse cara, eu acho que ele não era um personagem principal. Aí ficou meio assim, deixa lá. Não deu tanto destaque. Deixa eu botar aqui pra ver, ó. Deixa eu ver se não foi essa nota. Quadrado. Aí, ó. Sabia que tava o Maurício Quadrado, rapaz. Um dos negócios que os dois fizeram juntos foi a compra do Will Bank. Olha o Will Bank aí, ó. Olha o Will Bank aí, rapaz. No ano passado, o Reag Master adquiriram junto com Nelson Tanuri, papéis do grupo GPA, do Pão de Açúcar, e ele no potencial de venda de operação no Brasil pelo grupo Cassino. Tanuri foi assessorado na empreitada por Maurício Quadrado, ex-sócio do Master. Sabia. Na hora que eu bati, eu já sabia essa... Ah, meu Deus. Mas é, né? E tá aí a CVM, rapaz. 1.200.000.000 só de lucro, viu? Acelerou com força esse aí, viu? E saindo das autarquias, pra falar de coisas que não tem a ver com a regulação, né? Mas assim como a CVM e o Banco Central que deveriam fiscalizar algumas coisas e servir, sei lá, para dar alguns parâmetros, teve uma matéria sensacional do Poder 360, mostrando que o mesmo caso do escândalo das Americanas, que foi um escândalo bilionário e que, enfim, né?
Onde é que tá o Lemo, o Sucupira, o Teles? Não aconteceu nada com ninguém. É todo mundo santo, era culpa dos diretores. No caso do Banco Master, teve lá o escândalo do crédito de carbono, né? E também só aumenta. É pico do Mandetta, não tem fim. O Nesp nega ter feito o cálculo bilionário de créditos de carbono usado pelos Vorcaros. Empresas usaram o nome da universidade para legitimar cálculo que inflou créditos de carbono em seu patrimônio. A Alliance, empresa da família Vorcaro, nega irregularidade e reafirma que se embasou em estudo da Unesp, além de auditorias. Já falo dessas auditorias. Fecha a conta e passa a régua. Paquito está implodindo toda a esquerda no Brasil. Já chegou até na Academia Brasileira aqui do Banco Master. Já chegou nas universidades. E essa é a parte central. As auditorias. Essa turminha do mercado, essas grandes empresas, eles dão carteirada em todo mundo. E muitas vezes você, empresário, quando sua empresa começa a crescer, para você acessar alguns mercados, fornecedor, você tem que ter selo ISO 9001, selo isso, selo aquilo outro, selo verde. E aí esses selos são caros, né? Você precisa de auditorias para mostrar que sua empresa, né, é uma empresa de porte. E essas auditorias, assim como no caso das americanas, se provaram inúteis. A gente está vendo um prejuízo aí gigantesco. Essa matéria do Márcio Ait é maravilhosa. Eu não conheço esse cara, mas se eu tivesse que chutar, me parece ser uma pessoa que faz auditoria e luta há anos, sabe, contra essa farsa das auditorias. Ele falou, cara, é minha oportunidade de expor isso na imprensa por A mais B. 4 auditorias deram ok para os balanços do Master e da REAG. E o Vinícius comenta, né? Para que serve uma auditoria, véio, se ela não audita os balanços? Aí o Renato comenta. O caso das americanas já tinha mostrado que a auditoria renomada não é garantia de detecção de fraude. Mesmo assim, foi tratado como exceção, não como um sintoma. Mas vamos lá a nota, né? 4 auditorias deram ok para os balanços do Master e da REAG. E não é qualquer auditoriazinha, não. São as maiores do mundo. As maiores firmas de verificação de contas aprovaram balanços com dezenas de bilhões em ativos que simplesmente não existiam, de créditos consignados fictícios a carbono em terras públicas. Questionadas, invocaram sigilo profissional ou alegaram que seus serviços se limitavam a checar fórmulas matemáticas. O trabalho de auditoria independente é verificar se os números de um balanço correspondem à realidade. Não é difícil de entender. Uma empresa diz que tem 100 milhões em caixa, o auditor confere se o dinheiro existe. A empresa diz que tem 50 milhões em estoque, o auditor vai ao depósito e conta as caixas. A empresa diz que tem 19,5 bilhões em contas de fundos, o auditor deveria, no mínimo, verificar se esses fundos existem e se as contas valem o que o balanço afirma. Isso que a auditoria devia fazer. No caso do Banco Master, isso não aconteceu. A KPMG auditou o banco até dezembro de 2024 e concluiu o seguinte sobre as demonstrações financeiras, aspas, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Banco Master. Adequadamente em todos os aspectos relevantes. O parecer foi emitido sem ressalvas, mas listou os 19,5 bilhões em cotas de fundo como um dos principais assuntos de auditoria, a categoria de maior risco. Alertou que esses ativos não são negociados ativamente e que sua precificação está sujeita a um nível mais elevado de certeza. Isso significa o quê? É incerto. Mas como assim? O cara coloca assim um termo genérico e é isso, ficou por isso mesmo. A PwC assumiu o trabalho em 2025. O primeiro balanço do primeiro semestre nunca foi publicado. A liquidação veio antes. Questionada pelo Poder 360, a PwC respondeu: por questões de confidencialidade e regras de sigilo profissional, a PwC não está autorizada a comentar temas relacionados aos nossos clientes. Meses depois, quando o Banco Central decretou a liquidação, descobriu-se que parte desses ativos era fictícia. Não se tratava de incerteza quanto ao preço, como as auditorias escreveram. Tratava-se de ativos que não existiam, de créditos inventados, papéis fabricados. O Master inflava seu balanço com dinheiro imaginário e 2 das maiores auditorias do planeta assinaram embaixo.
A função de auditoria independente não é copiar os números que o cliente fornece e decorá-los com linguagem técnica. É verificar, é conferir, é testar. O objetivo declarado de qualquer auditoria, segundo as normas brasileiras e internacionais, é, aspas, obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Para atingir esse objetivo, as normas de auditoria não apenas permitem, como exigem que o auditor busque evidências de fontes independentes fora da entidade auditada, confirmações externas, inspeções físicas, consultas a terceiros. O auditor não pode se limitar a aceitar o que o cliente forma. É tipo assim, o cara chega lá e fala, não, eu tenho 20 milhões de reais. Aí tu olha, o cara lá tá andando de Havaiana com o prego, que já quebrou o pauzinho, sabe? Tá com prego na parte de baixo da Havaiana. Tem tudo 19 bilhões. É. E a garantia? Sou eu sou igual o Barroso. É tipo isso, o cara fala, não, peraí, pô, tenho que ver tua conta, tem que me dar o cartão, deixa eu chegar aqui no banco. Eu perguntar pro banco se é verdade. Nem isso fizeram. Quando o Master declarou 19 bilhões e meio em cotas de fundos, as auditorias tinham a obrigação de fazer perguntas elementares. Esses fundos existem? Quem são os cotistas? Qual é o lastro? Os ativos subjacentes são reais? A preço de mercado? Se não há, por quê? O modelo de avaliação interna é razoável? Quando o Master declarou 8,7 bilhões em precatórios, as auditorias tinham a obrigação de verificar a titularidade. Deixa eu ver se está no teu nome. Os precatórios estão registrados em nome do banco? A documentação é consistente? Os valores correspondem aos processos judiciais de origem? Não está inflado? Existe? E quando o Master declarou carteiras de crédito consignadas originárias da Tirreno, a consultoria fantasma que fabricou 6,7 bilhões em empréstimos fictícios, as auditorias tinham a obrigação de testar uma amostra. Bastava selecionar alguns CPFs e verificar se os tomadores haviam de fato recebido dinheiro. Com algum atraso, o Banco Central fez exatamente isso. Como mostrou a reportagem, aspas, PC desconhece fábrica de créditos falsos no sistema financeiro do próprio Poder 360, publicado em 23 de dezembro de 2025. O Banco Central selecionou 30 CPFs, pegou um telefone, gente, um telefone, celular, né, da carteira do Tirreno e ligou para os supostos tomadores. Ô, fulano, tô vendo aqui do CPF e tudo mais. Não pegou esse empréstimo? Não. Ah, beleza, vou ligar para outro. Ô, fulano, não. Ô, fulano, não sei nem o que é, pronto. Resultado, nenhum dos 30 havia recebido qualquer valor. Todos os créditos eram falsos, ou seja, 100% da amostra. O Banco Central fez isso. As auditorias não podem? E essa é a lógica do mercado. Que os grandões impõem aos pequenininhos regras draconianas de coisas que eles não conseguem cumprir, porque tudo envolve muito dinheiro. E esse dinheiro que é gasto não é para dar segurança para os fornecedores, para os stakeholders como um todo. Não. É para impedir que o médio e pequeno empresário disputem o mesmo mercado. Se o BC conseguiu descobrir a fraude com 30 telefonemas, por que as auditorias não descobriram? Em vez de verificar se os ativos existiam, KPMG e PwC limitaram-se a descrever que o próprio banco informava e alertar a linguagem técnica que havia incerteza. No principal balanço de dezembro de 2024, a KPMG incluiu os 19,5 bilhões em fundos como principal assunto de auditoria e escreveu que os ativos estavam, aspas, sujeitos ao nível mais elevado de incerteza. Sobre os 8,7 bilhões em precatórios, alertou que a verificação de titularidade era complexa. Mas a conclusão do parecer foi inequívoca, aspas, em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Banco Master. Parecer sem ressalvas, o balanço aprovado. No balanço de 2024, assinado em 1º de abril, a KPMG listou 19,5 bilhões em cotas de fundo como um dos principais fundos da auditoria. A categoria de maior risco alertou que esses ativos não são negociados ativamente, que sua precificação está sujeita ao nível mais elevado de certeza, mas concluiu, parecer sem ressalvas. Balanço aprovado. A PwC assumiu a auditoria em 2025, o balanço do primeiro semestre nunca foi publicado, a liquidação veio antes. A diferença entre o que as auditorias escreveram e o que de fato ocorria é abissal. As auditorias falaram em incerteza de preço como se o problema fosse apenas calibrar o valor de mercado. O problema real é que os ativos nem existiam. Não havia preço a discutir porque não havia
ativo a precificar. É como se um perito avaliasse um imóvel e falasse: eu sei quanto é que vale não essa casa. E a casa nem existe. A casa é um terreno baldio. O caso do Master não é isolado. As grandes auditorias desenvolveram ao longo dos anos um repertório de expressões técnicas que permitem alertar sem reprovar. Aspas, incerteza quanto ao preço, por exemplo. Outra, complexidade na verificação. Ou julgamentos e estimativas da administração. São frases que, lidas por especialistas, acendem alertas, mas que, na conclusão do parecer, não impede aprovação. O Brasil já viu esse filme antes. Ainda em janeiro de 2023, a varejista Americanas, a Lojas Americanas, revelou um rombo contábil de 20 bilhões em operações de risco sacado que não apareciam no balanço. A mesma PwC era auditora. Durante anos, a firma assinou pareceres sem ressalvas enquanto a empresa maquiava suas dívidas. Até quando essas auditorias vão valer? Até quando poderão utilizar essas auditorias para criar reserva de mercado, impedindo a verdadeira concorrência? Porque se você não tiver o super selo de qualidade, você não pode participar. Quando o escândalo estourou, a PwC invocou o mesmo argumento que usa agora. A responsabilidade pelas demonstrações financeiras é da administração. A auditoria apenas verifica com base nas informações fornecidas. Esse argumento é falso. As normas de auditoria exigem que o auditor busque evidências de fontes independentes, não só aceite o que o cliente fornece. A auditoria só verifica o que o cliente mostra, não é auditoria. É carimbo decorativo, uma formalidade cara que não protege ninguém. Aí fala do crédito de carbono. O Banco Master não operava sozinho. Por trás do banco havia um ecossistema de fundos geridos pela REAG. Enfim, por trás da REAG havia o mesmo padrão. Auditorias de empresas renomadas chancelando ativos que não existiam. Dessa vez, o ativo fictício era o crédito de carbono. Fundos administrados pela REAG registraram em seus balanços participações em duas empresas, Golden Green e Global Carbon, avaliadas em mais de 45,5 bilhões. O lastro declarado, aspas, estoque de carbono, em uma área da Amazônia. Qual o problema? As terras não eram dos fundos, eram da União, como revelou a Folha de São Paulo. Os fundos registraram crédito de carbono de terras públicas federais, sobre as quais não tinham nenhum direito, não eram donos, não eram arrendatários, não tinham concessão. Era grilagem pura, apropriação de patrimônio público para fabricar ativos privados. E os créditos não seguiam o processo de validação oficial que é da Versa, Verified Carbon Standard, ou seja, não eram créditos de carbono de verdade, eram projeções técnicas de carbono em terras alheias, sem mercado, sem certificação e sem validade. Mesmo assim, 3 das maiores auditorias do mundo produziram relatórios que validaram esses valores. A EY avaliou os ativos em 2020, PwC reavaliou em 2022 e a Crowley atualizou em 2024. Para encerrar, ainda tinha muito mais coisa nessa nota. KPMG, PwC, EY e Crowley continuam operando normalmente. Nenhuma das 4 firmas foi responsabilizada, nenhuma enfrenta processo administrativo na CVM. Onde está? Para que serve a CVM no Brasil? Por ter aprovado balanços ou laudos com ativos falsos. O sistema de auditoria independente segue intacto, pronto para carimbar o próximo desastre. A pergunta final é simples. Se as auditorias não verificam se os ativos existem, se aprovam balanços com dezenas de bilhões em números fictícios, se invocam sigilo quando questionadas e se não sofrem consequências quando a fraude é descoberta, para que elas servem? Gerar reserva de mercado. Regras para impedir que o pequeno compita com o grande. Ali, né? Pai divorciado controla ativos ambientais inflados em bilhões. E é um setor que tem tudo para dar errado, que está ali na matéria do UOL na época, né? Um setor considerado vulnerável a fraudes contábeis, com criação de crédito fantasma. Crédito de carbono é uma farsa em todos os sentidos e formas, né, possíveis e imagináveis. A REAG, que tem, né, a envolvimento com o Banco Master, você vê. Na mira das investigações, o fundo de investimento da REAG rendeu 7.074.177,73% em um ano. Eu nunca vi uma valorização dessa.
deve ter feito o curso do Nando Moura, Mestres do Capitalismo. Não é possível, gente, uma coisa dessa, sabe? Ela destaca, enquanto tudo tava funcionando, enquanto tava todo mundo ganhando dinheiro, ó, ninguém via nada. Agora que o ciclo virou, né, os reguladores perceberam. Esse é o Brasil, esse é o mercado. Vê se eu vou levar o mercado a sério. Vamos falar do judiciário, porque o pico do Mandetta segue muito longe. Sobre a questão lá dos influenciadores do Banco Master, devemos ver nos próximos dias muita confusão. Toffoli autoriza e Polícia Federal abre inquérito para investigar a atuação de influenciadores contra o Banco Central. Internamente, a gente da PF que acompanha o caso já chama o esquema de gabinete do ódio do Paquito. Veja só, né? Veja só. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa confusão. Eu não sei como descrever isso daqui, velho. Eu acho que o povo é meio burro da cabeça. Você vê que tava claro que a parada dos influenciadores ia dar ruim. Já tava claro. Aí me vem a turma do BRB, envolvida aí nos canos, que ia comprar o Master, né? Pra fazer um evento com influenciadores pra se explicar sobre o caso Master. Eles já estão vendo que a polícia tá indo pra cima e eles dobram a meta. Não, vamos chamar de novo aqui os influenciadores. Agora. A reunião tava marcada aí no início do mês que vem, final desse mês agora. O pessoal mostrou os e-mails. O BRB recorreu a influenciadores digitais para tentar conter os danos à sua imagem após a repercussão do caso envolvendo o Banco Master. A instituição marcou um almoço com criadores de conteúdo com o objetivo de apresentar sua versão dos fatos e orientar quais informações deveriam ser repassadas. A Colan teve acesso ao convite enviado, no qual o banco afirma que serão compartilhadas, aspas, informações relevantes sobre o que realmente está acontecendo. Após o encontro, os participantes deverão publicar stories com o conteúdo apresentado, que também serão repostados nos perfis oficiais do BRB. Segundo o próprio convite, a iniciativa busca ampliar o alcance da narrativa do banco, explicando as medidas de contenção de danos e ações de recuperação adotadas para que os convidados divulguem as informações de forma transparente e objetiva a seus seguidores. E pedindo cotação. Quanto é que você cobra pra fazer isso? O povo pede pra ser investigado, sabe? É o Brasil, velho. Os caras são burros também, viu? Aí, rapaz, tem uns senadores aí, o Eduardo Girão e o Magno Malta, que eu acho que eles não estão batendo bem na cabeça. Estão cutucando a onça sem vara. Não é com vara curta, não. É sem vara. Estão botando a cabeça dentro da boca da onça. Senadores pedem quebra de sigilo bancário e fiscal da mulher de Dom Pedro III. Rapaz, isso aqui é perigoso. Sou um democrata. Vocês estão muito democráticos, viu? Isso é postura de bolsonarista. Sou contra, sou contra. Eu estou falando para vocês o que a imprensa noticiou. Estou ao lado da democracia. E aí a Malu Gaspar, também numa atitude muito bolsonarista, e dessa vez aqui, o Senado foi democrático. O Senado foi muito republicano. O Senado se recusou a informar registro de entrada da mulher de Dom Pedro III. Democrata. É isso que eu espero de um Senado realmente comprometido com a nossa democracia. Não tem que revelar nada não, ainda mais pra Malu Gaspar. Lei, que mané tá na lei, rapaz? O Senado se recusou a informar o blog os registros de entrada e saída nas suas dependências da advogada. Em resposta a um pedido formulado via Lei de Acesso à Informação, o Senado alegou que os dados sobre o acesso de pessoas às dependências, aspas, consistem em informações de caráter pessoal, haja vista se referirem à pessoa natural identificada. A Casa recorreu à Lei Geral de Proteção de Dados e a um decreto que regulamenta a lei de 2012 que prevê o acesso a registro a informações pessoais relativas à intimidade e vida privada, à honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades. Nas últimas semanas, o blog enviou pedidos similares para o Banco Central, para a Receita, para o CAD e para a Procuradoria-Geral da Fazenda. Todos foram respondidos.
Todos golpistas. Todas essas instituições, você consegue ver que já foram tomadas pelo bolsonarismo. Só o Senado segurou o peso da democracia petista nas costas. Falou, aqui não, Malu Gaspar. Aqui não, aqui o bolsonarismo não se cria. Somos democratas. Viva a democracia. Aí eu fico pensando, né? Esses palhaços da imprensa aplaudiram e elegeram o Lula. Aquele papo, eu vou tirar o sigilo do cartão de Bolsonaro. Vou tirar o sigilo. Tinha o quê lá? Tira lá, vai. Quebra lá o sigilo de Bolsonaro pra ver o que tinha. Tinha nada. Nada. Vou acabar com o sigilo de segredo. Cadê? O Lula metendo sigilo em tudo. Valeu a pena, Malu Gaspar? Você tá colhendo o que você plantou. Malu Gaspar tá colhendo o que ela plantou. Para o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, a justificativa do Senado é totalmente absurda. Aspas, não existe nenhum tipo de restrição razoável ao fornecimento dessa informação, critica Liviano. A restrição é cabível quando você tem algum dado da intimidade, quando há alguma situação que expõe a vida íntima de alguém, o que não é o caso. Perguntar se determinada pessoa esteve num prédio público não se encaixa nas restrições da lei. Para o procurador, a postura do Senado, aspas, acaba favorecendo e impondo a lógica perversa da opacidade. A ideia da lei é oferecer informação de maneira plena para darmos plenitude ao princípio da publicidade. Na avaliação do professor da Universidade de Lugano, Fábio Angélico, autor de um livro e diversos artigos sobre transparência pública, a resposta do Senado é um completo desrespeito às diretrizes da lei. Aí, diante disso tudo, como é que tá o Supremo? Brigando entre si. Pelo menos é o que diz aqui a Globo, né? Isso aqui é pra ter comentado outro dia. E veja só. Eu gosto desse. Eu quero que eles continuem brigando mesmo. Deixa eu ver se é esse não, né? Esse aqui não. É esse aqui, ó. Escute só. A briguinha deles. Existe dentro do Supremo muita tensão em torno disso, porque já não é de hoje que o Supremo está dividido, a gente sabe, e essa questão do Código de Conduta dividiu novamente o Supremo. Você tem uma ala representada ali, capitaneada pelos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e do próprio Dias Toffoli, que não quer ouvir falar de Código de Ética e está se sentindo pessoalmente atacado por isso. A gente vê nos bastidores esses ministros querendo também colocar o faquinho no jogo, dizendo se tiver código de conduta, nem o faquinho sobrevive. Esse é o jogo interno dos bastidores. E a gente vê uma outra ala do Supremo dizendo que toparia código de ética. Alguns ministros dizem que tem que ser depois da eleição. Isso não existe, né? Se você esperar para a eleição, aí sim o Supremo vai virar personagem da eleição. Mas, e que diz que o ministro Fachin está muito fechado, porque o jogo ali está complicado. Tem muita tensão interna no Supremo. Então, toda vez que o ministro Fachin dá entrevista e que fala em ataque e que fala em toda essa conversa sobre o papel do Supremo no pós-guerra, nada disso está em discussão. A gente reconhece o papel que o Supremo teve, por exemplo, agora no julgamento do 8 de janeiro ou da trama golpista. O que o ministro Fachin está fazendo é pagando um pedágio para quem não quer que ele fale em código de conduta para poder dizer o que ele tem a dizer a seguir. Então isso prejudica até o próprio debate em torno disso. Você vê que ele já deu duas entrevistas, uma primeiro ele fez uma nota em que ele defende o ministro Dias Toffoli, diz que todo mundo que questiona o papel desses ministros, esses desvios éticos, está atacando o Supremo, fala em ofensiva midiática, lógica de pancada, tudo isso. Depois ele deu uma entrevista para o Estadão dizendo que era importante, mas que muitos ministros achavam que devia ser depois da eleição. E agora ele diz que vai fazer o que tem que fazer, doa quem doer. O que ele tem que fazer? O que ele pretende fazer? Doa quem doer a quem? A impressão que dá é que o ministro Fachin quer prestar uma satisfação à sociedade, quer fazer a discussão avançar, mas ele está amarrado. Então ele tem que pagar esse pedágio. É ataque à democracia, ataque ao Supremo, é isso e aquilo. Enquanto isso continuar na discussão, nós estamos fazendo o jogo de quem não quer o Código de Conduta, porque isso é diversionismo. Nós passamos agora 5 minutos discutindo se o Supremo é isso ou aquilo. Isso não é o debate. Isso é uma tentativa de
desviar o debate do que de fato importa. O ministro Fachin está amarrado nessa situação. Enquanto ele estiver amarrado nessa situação, o debate não vai avançar, nem no Supremo e nem na sociedade. Aí, a ex-ministra do STJ, Helena Calmon, diz que Fachin perdeu credibilidade para aprovar Código de Ética do Supremo e o Judiciário chegou ao fundo do poço. Tem mais coisa pra falar pro vídeo não ficar muito grande, né? Pro vídeo não ficar muito grande. Governo do PT no meio, o próprio PT, Lula, Centrão. E olha que do Centrão nem começou a se falar, nem começaram a falar ainda do Centrão. Banco Central, TCU, CVM, auditorias, bancos do mercado financeiro, própria classe jornalística, os influenciadores. Só que já tem 11 grupos diferentes envolvidos no escândalo do Banco Master. Quem não está envolvido? O povo. O povo brasileiro, né? O povo brasileiro só paga a conta. Só fica aí de besta, sendo feito de palhaço. Assim, é surreal o que é a era Lula 3. É surreal o que essas pessoas estão fazendo frente a seus cargos. Até onde vai toda essa confusão? Obviamente está longe de terminar, né? Começaram a ser notícias ontem também que existe uma certa possibilidade do Toffoli mandar para a primeira instância depois de passar a parte de coleta de provas. Não faço a mínima ideia. Eu quero ver para onde vai, mas o caso tá fedendo, viu? E eu acho que o caso do Banco Master ele deveria ser melhor explorado, sabe, pelas pessoas, principalmente da classe política e nas oportunidades que elas tiverem. Porque, cara, eu acho que é um típico caso aí fácil de abordar na época da eleição e dá pra, não sei, né, no mínimo gerar um certo desgaste aí pro Lula, pra turma do Centrão e fortalecer o bolsonarismo, né? Quem tá contra essa patifaria toda. A gente começar a trabalhar isso desde já. Mas, enfim, vou mandar os vídeos da Malu Gaspar e o do Eneg lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Você vê, né? Olha quando foi, gente, a Operação Carbono Oculto. Foi em agosto do ano passado. Nossa, eu achei que era, sei lá, no fim do ano. Olha o tempo que já passou e como esses escândalos, eles só vão aumentando. Só vão aumentando. Isso é prolonga. Isso é como se fosse duas rodovias. Vai um de um lado, uma do outro. Aí Banco Master com carbono oculto. Que o carbono oculto tinha também a parte do PCC, né? E se choca no meio do caminho. E você, meu Deus, que confusão é essa? Aí do outro lado vem quebrando lá, requebrando a Ambipar. Rapaz, isso é o Brasil, viu? Essa é a Faria Lima. Quando você abre os jornais, você vai lá na coluna de política, é isso que está sendo discutido. De economia, é isso que está sendo discutido. Não tem como resolver o Brasil sem verdadeiramente romper com a lógica de mercado. Tem que chamar para conversar quem não tem espaço na imprensa, que são os setores produtivos, quem produz. O cara que realmente tem um produto ou quem também oferta serviço, mas oferta de verdade. Não é crédito de carbono fictício, não. É o cara que produz comida de verdade. É o cara que produz, sei lá, que seja uma bacia de plástico, um prato. Mas o cara produz algo de verdade. É chamar, começa, vem cá, velho. Vocês que estão produzindo, vocês que estão gerando emprego de verdade. Quais são os gargalos que estão atrapalhando a vida de vocês? Ah, é isso aqui? É burocracia, é imposto, é logística, é burocracia predatória? Tá, vamos entender pra gente resolver. Aí vai pro setor de serviços. Vocês aí que estão trabalhando, rodando pra cima e pra baixo, ok, pô, é falta de mão de obra qualificada, é dificuldade nisso, é burocracia pra contratar, demitir, pipipi, é o quê? Vamos resolver. Não dá para continuar esperando as respostas vindo dessa turminha que só faz falar de ajuste fiscal. Nossa, temos que cuidar do PIB, meu Deus, a Selic. Ele tá aí, ó, enriquecendo a 15% por ano. Eu fico imaginando qual país as elites conseguem ganhar tanto dinheiro sem trabalhar como é no Brasil. Não dá, tem que romper com essa lógica de mercado. Amanhã
voltaremos. Se o Banco Master deixar, falamos bastante aí sobre eleições. Caiado, Kassab, Tio Júnior, Eduardo Leite, Flávio Bolsonaro. Mas vai depender, né? Vamos ver o que é que nos espera aí o dia de hoje. Sexta-feira, normalmente não decepciona, né? Fé em Deus, algum jornalista vai trazer um babado forte. Mas fiquem na paz de Deus. Grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!